Bom, meus amigos, boa noite a todos. Boa noite quem está acompanhando a gente aqui pelos vídeos. A gente vai seguir com o nosso estudo das cartas de Paulo, à luz da doutrina espírita. É, Hoje estamos eu e a Renata, nosso irmão Hernani vai ficar por um tempo afastado por outras atribuições que lhe surgiram, mas em breve estará com a gente de novo de volta para continuarmos nossos estudos, não só das cartas, mas com todos os estudos que a gente faz desse universo maravilhoso que nos foi deixado para a nossa evolução, nosso aprendizado, nosso aprimoramento. Hoje a gente continua, então, aqui nos capítulos 11 e 12 das cartas aos Romanos, que Paulo de Tarso escreveu e que a gente acompanha nessa versão da Bíblia, né, a Bíblia do Peregrino. Quem quiser acompanhar com a gente pode dar uma olhada nessa versão, nessa tradução, né, nessa colocação do autor. E a gente continua aqui a trajetória de Paulo com os romanos, né, lembrando sempre o contexto histórico aqui, para quem está vendo o vídeo pela primeira vez. Roma era a capital do mundo, né, onde tinha 1 milhão de habitantes na ocasião, 500 mil eram escravos, 500 mil eram não escravos, né? Então, uma cidade que ali possuía ainda bastante sofrimento, injustiça, injustiça aos olhos dos homens, né? Nas leis de Deus não existe injustiça, mas muito sofrimento, muita necessidade de acolhimento de pessoas sofredoras e também de instrução daqueles que usavam mal o seu livre-arbítrio para o benefício próprio em prol do sofrimento alheio. E Paulo não por isso direciona à cidade as cartas, né, a carta, que era a única carta que ele direcionou sem ter visitado. Então ele sentiu a necessidade de se comunicar com aquele povo, que era a maioria pagãos, e uma colônia grande de judeus, né, do judaísmo presente, né, imigrantes de Israel para Roma, que fundou ali uma colônia grande de judeus, né, do povo do judaísmo antigo. E Paulo direciona, né, como um público que não lhe conhecia e não tinha contato com a doutrina cristã, né, que a gente vem acompanhando aqui nos nossos estudos, tão paralelamente equivalente à doutrina espírita, né, que a gente tem aqui nos fundamentos trazido por Kardec. Ele dá uma carta com conteúdo bem doutrinário, né, diferente das outras cidades, que é um conteúdo mais de correção de rumo. Na carta aos Romanos é um conteúdo de apresentação, né, desses conceitos cristãos, desses conceitos espíritas, desses conceitos da lei divina, e sempre fazendo um paralelo com o Antigo Testamento, com a linguagem da colônia judaica. E a gente começa aqui no capítulo 11, que é denominado o resto de Israel, né? A gente leu lá, né, Renata, no 9 e no 10, que esse termo Israel que Paulo aborda em alguns momentos nessa carta, ele vem lá do Antigo Testamento, né, do livro dos profetas, que nomeava Israel, ou seja, a raça judaica, a raça proveniente de Abraão, como os escolhidos de Deus, né? Então, esse termo Israel, que hoje é o país que a gente conhece, nessa época era como o povo escolhido de Deus, né? Como se Deus olhasse e priorizasse apenas para aqueles descendentes diretos de Abraão e esquecesse do restante, né? Era assim que os judeus, na ocasião, entendiam as palavras, né? E Paulo vem aqui, já está uns 3, 4 capítulos aqui, modificando esse conceito que não é isso, né? Deus não prefere uns aos outros, Deus prefere todos, né, da mesma forma. E ele fortalece aqui no 11, fazendo essa comparação literária, né, de chamar desse povo de Israel com a questão dos conceitos da evolução espiritual, progressão dos mundos, e o papel dos capelinos como oportunidade na Terra para a sua melhoria, né? Então ele vai trazer, que a gente da doutrina espírita já tem esse contato né, da história dos capelinos. Ele traz aqui, né, nos versículos de 1 a 6, começando as minhas anotações, ele reforça esse dito que ele fez nos capítulos anteriores, que Deus não escolhe por preferência de certo povo, e sim toda a criação ele ama, né? E esse é um conceito importante que a gente aplica também aqui na doutrina, né? Ele fala, ó, pergunto, Deus rejeitou seu povo, né? De modo nenhum, pois eu também sou israelita, da linhagem de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, olha que interessante.
né, o que diz a Torá, os judeus prezam, os descendentes de Abraão são o povo escolhido, são Israel, né? E Paulo, quando ainda era Saulo de Tarso, era um judeu respeitado, né? Era um doutor da lei, toda a colônia judaica espalhada na região toda na época conhecia Saulo como referência. Quando ele se converteu ao cristianismo, né, com o Paulo, a colônia judaica da ocasião rejeitou, né? Falou, não, ele não é, né, não é mais o judeu aqui que todo mundo admirava, né? Então ele faz essa provocação. Deus rejeitou seu povo? Quer dizer, ué, se eu não sou mais Israel, ele me rejeitou? De modo nenhum, pois eu também sou israelita da linhagem de Abraão, da tribo de Benjamim. Quer dizer, eu também sou israelita, né, na concepção nada que vocês julgam, e Deus não me rejeitou. Teoricamente, pelo contrário, eu estou muito mais próximo dele que vocês, né, pela ascensão espiritual dele. E ele segue, né? Deus não rejeitou o povo que escolhera. Sabeis o que a Escritura conta de Elias. Ele traz um trecho lá do livro de Elias. Como ele ora a Deus contra Israel. Senhor, mataram teus profetas, demoliram teus altares, sobre isso somente eu, e me procuram para matar-me. Que lhe responde o oráculo? Reservei-me 7.000 homens que não dobram o joelho diante de Baal. Né? Essa passagem de Elias, não à toa Paulo traz, porque Elias, que viveu muito tempo antes de Paulo, né, que era um dos profetas originários de escrever os livros, ele também já era, apesar de ser descendente direto de Abraão, ele também já era um rejeitado. Né? Que ele fala aqui, ó, Senhor, mataram teus profetas, demoliram teus altares, sobre isso somente eu. E me procuram para matar-me. Ou seja, o próprio povo estava, né, procurando para matar. Ele já traz esse conceito. Elias lá atrás. Então, Paulo reforça aqui na carta, gente. Meu, segue, se for para seguir, segue tudo. Né? Não segue só o que convém. Né? É um povo escolhido que ainda tem confusões entre eles mesmos, né? Porque eles estão tentando matar Exatamente. alguns da própria linhagem do povo escolhido, né? Exatamente. Então já não faz sentido, né? Então ele começa a refletir sobre essa questão do povo escolhido, quer dizer, Deus rejeitou o seu povo e não rejeitou, quando ele faz a primeira pergunta, nem o povo de Israel, que eles entendem como escolhidos, e nem nenhum outro povo. Quando ele fala seu povo, é o povo, qualquer povo, quer dizer, que povo É seria a esse? criação, né? A criação, né? Criação, Exatamente. exatamente, né? Não tem nada para rejeitar, né? Porque, Ninguém, né? exato, porque é importante lembrar, né? Embora na época aqueles que lá habitavam achavam que o mundo era só aquele Império Romano né, Judéia, ali, a região de Israel, eles não tinham conhecimento, né? Pô, tinha índio já aqui na América do Sul, existia Austrália, tinha índio na África, tinha aborígene na África, tinha índio na América do Norte. Quer dizer, já existia povos também em todo lugar. Né? Tinha a Sim, China, que é muito sim, anterior, né? O povo chinês é muito anterior, o povo a eles, mongol, muito né? anterior a eles, né? Então, é, ou seja, já tinha povos que não eram conhecidos, mas criação de Deus, Deus amava igual, né? Ama até hoje igual. É o mesmo ser mais primitivo aqui na Terra, né? Em tribos, canibais que existem até hoje no nosso planeta, Deus ama igual, Sim, né? Deus ama sim, igual. existe. Deus ama igual o Chico Xavier e o canibal que ainda que habita numa floresta peruana, por exemplo. Deus ama igual, né? Não tem diferença, Sim. né? E aí ele vai chegando, ele segue fazendo essa comparação. E aí eu achei interessante no 7, no versículo 7, que é do capítulo 11 ainda, que ele fala assim, ó, qual a consequência, vou botar no 5, ele fala assim, ó, do mesmo No modo, 5 é lindo, porque é, ele fala da eleição do povo, né? Isso que eu achei bonito aqui, porque eleição gratuita, quer dizer, é legal, né? Porque do mesmo modo, hoje fica um resto por eleição gratuita. Portanto, se é gratuita, não se deve às obras, porque então não seria gratuita. Então, quer dizer, o povo fez o que para ser eleito? Né? Essa que é a reflexão. Então, se nós somos o povo eleito Israel, então o que nós fizemos para ser uma eleição gratuita? Né? Por que nós somos escolhidos? Vamos refletir. exato, exatamente.
E essa provocação é importante, a gente já discutiu isso em outros capítulos dessa carta, como ele traz à tona a questão dos capelinos, né, que, em certo momento, ele mesmo lá se entrega, entre aspas, dizendo que era um capelino. Né, porque esse povo eleito aqui, o Israel, lembra que a gente falou no capítulo 8, acho, né, que o Israel são os capelinos, né? Uhum. Esse povo capelino, lembra que viriam antes para, através do exemplo, ajudar os outros povos a evoluírem, né? Por isso eram escolhidos de Sim, Deus. Não é que eram escolhidos preferidos, eram escolhidos para a missão de ajudar a Terra a avançar, né? avançar. De primitivo de prova e expiação para a regeneração, né? Então, esse é o conceito dos escolhidos. Então, quando ele fala aqui, né, portanto, hoje fica um resto por eleição gratuita, os eleitos são esses capelinos, né? E aí, no 7, que eu achei interessante, ele fala, ó, qual a consequência? Israel, ou seja, os capelinos, não obteve o que procurava, embora os escolhidos o tenham obtido. Os outros se endureceram, como está escrito. Não, aí depois a gente está no 8. Então, aqui que ele fala, que a gente já estudou também, lá no outro capítulo, do povo todo lá, dos exilados de Capela, que chegaram aqui como Israel, né? É, é, alguns evoluíram, ajudaram e seguiram, esses são os escolhidos aqui para ir para E Deus, voltaram, e né? voltaram, e outros se endureceram, ou seja, estão ainda na teimosia das mesmas crenças, da mesma coisa, tal, 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 tal. Então, embora, Uhum. né, todos o Israel, que vamos falar aqui toda a falange de espíritos capelinos que aportaram na Terra para ajudar os espíritos que aqui estavam em estágio primitivo a evoluírem e seguirem na evolução até a regeneração, alguns cumpriram e retornaram ao Pai, voltaram lá, foram os escolhidos a voltar ao paraíso perdido, e outros se endureceram e estariam lá ainda, como o caso de Paulo, né, que ainda Uhum. estariam, né? E aí, então, Paulo traz esse conceito aqui, né, da progressão dos mundos, da reencarnação, né, da questão do exílio, de tudo isso que ele já vinha falando há muito tempo, ele exemplifica mais uma vez com passagens da Torá. E aí, do 8 ao 12, que eu achei muito interessante, que no 8 ele trata isso do 8 ao 12, mas aqui no 8 fica bem claro, ele fala assim, ó, como está escrito, então ele traz um outro trecho da Torá, do Velho Testamento. É. Deus lhe deu um espírito de torpor, ou seja, lhe deu um espírito de não enxergar, de estar com torpor, olhos que não veem, ouvidos que não ouvem até o dia de hoje, né? Então, olha que interessante isso aqui. Na minha interpretação, ele traz aqui a teoria do véu do esquecimento e a Aham. evolução em Os múltiplas encarnações. capelinos, né? Os capelinos ficaram sem essas faculdades, sem a lembrança da missão que eles tinham aqui para cumprir, ficaram só com o resquício, achando que só somos o povo escolhido, mas eleição gratuita, não sei por quê, mas de repente eu acho que eu sou o povo escolhido e não lembro direito, mas até hoje é isso aí que é e pronto. Exatamente. E aí ele traz a teoria aqui da doutrina do espírito. Ele estuda lá no livro dos espíritos. Kardec trouxe a questão do véu do esquecimento. O processo encarnatório é um torpor nesse espírito, né? São olhos espirituais que não veem a si próprio, porque está aqui no véu do esquecimento da carne, ouvidos que não ouvem, eu não sei quem eu era, qual foi que eu combinei, por que eu estou aqui, por que eu sou não eleito ou escolhido. Então, ele traz esse conceito do véu do esquecimento, né? No livro dos Espíritos, no capítulo 8, que é intitulado Esquecimento do Passado, e na pergunta 392, por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Aí a resposta, o homem nem pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encoberta certas coisas, o homem ficaria ofuscado como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz, pelo esquecimento do passado. Ele é mais ele mesmo. Olha essa definição. Então, quando ele tem o esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Por quê? Porque não pode tramar nada, seja sabendo quem ele era, para que ele está ali. Então, eu vou aqui fingir que eu estou Sim. na missão. Então, ele é mais ele mesmo. E o Kardec, nessa mesma pergunta, ele faz um comentário, né? Essa que é a resposta do espírito. E o Kardec comenta: não há, no esquecimento dessas existências passadas, sobretudo quando foram penosas,
alguma coisa de providencial onde se revela a sabedoria divina. Né? Então, no versículo 9, então ele traz no 8, essa questão do véu do esquecimento, e aí no 9, que ele traz um outro trecho de Davi, ele fala assim, Davi diz que sua mesa se torne uma armadilha, uma rede, um tropeço e um castigo. No 10, que seus olhos fiquem escuros e não vejam, que as suas costas sempre se encurvem. Então ele traz aqui outros versos do Antigo Testamento mostrando que existe esse véu do esquecimento. E por que ele usa isso aqui? Que a sua mesa se torne uma armadilha. É o que está escrito aqui, ó, Espírito. Que a sua mesa, o seu corpo físico, é a sua própria armadilha da sua experiência encarnatória, né? Da sua missão espiritual. E a gente falou isso terça-feira no nosso evangelho, né? A gente estava falando disso, da tentação, né? O texto que a gente leu. A tentação. Que a mesa é uma tentação, né? A mesa é uma tentação. Né? E a encarnação é a tentação para superar aquelas minhas necessidades espirituais que eu tenho o torpor do véu do esquecimento. Então, tem um conceito aqui, né, do 8 ao 12, fundamental de doutrina espírita, que a gente estuda com Kardec, enorme. Né? Mais um exemplo que traz essa avaliação. Né? Os poucos resquícios que eles têm de memória, né, eles encarnaram essa ideia de que somos o povo escolhido, melhores que os outros, e assim, Deus é mais com a gente, né? Exatamente. Mas que foi pouca coisa que restou. Agora, você imagina que legal essa resposta, né, no Livro dos Espíritos, porque a gente é nós mesmos, né? Você fala, o Espírito é ele mesmo quando ele não lembra de nada, né? Se a gente lembrasse, por exemplo, que, vamos supor, roubei alguém, agora eu tenho que, de alguma forma, restituir, de alguma forma, então, a gente já ia ficar naquela ideia, né? Bom, ó, eu roubei, eu tenho de alguma forma já que restituir. Não seria uma coisa assim espontânea, né? Não seria uma coisa, de alguma forma eu estou fazendo para isso, assim, porque eu quero agora, eu estou mudado e eu quero restituir. Seria uma coisa assim, não, eu tenho uma dívida, eu sei que tem um débito de lá atrás que eu contraí e eu preciso pagar, não tem jeito, né? Se a gente não sabe, a gente começa a fazer aquilo por amor. Muitas vezes é muito diferente, né, de você pagar só porque você sabe que tem alguém te cobrando, então você precisa pagar, que você fez uma dívida, você está lembrando disso, e você não lembra, você faz só por amor, quer dizer, muito mais do que só pagar o que você deve, mas pagar com amor. É esse que a justiça divina faz essa troca, assim, muito mais sábia, porque a gente pode ser a gente mesmo, para o lado bom e para o lado ruim, né? Exatamente. Imagina assim, um véu de esquecimento, né, o ajuste que eu teria espiritual com algum familiar meu próximo, se eu e ele lembrasse, sabendo que a gente está aqui para se acertar, ia ser um acerto fingido, né, porque a gente sabia quem ele era, então por isso que o Espírito coloca muito bem, né, através do seu passado, você é você mesmo. Você é você mesmo, porque você pode nem querer. Exato, você não tem afinidade, você vai brigar com ele. Você é você mesmo. Você pode continuar uma briga que você já está brigando há várias vidas, né? E só vai continuar, porque você ainda é você mesmo, você está afim de levar aquela briga adiante, por exemplo. Exatamente. Opção. Exatamente. Não veio de dentro ainda, né? Uma reconciliação. Então, é você mesmo. Não tem por que ficar fingindo, porque você não lembra. É esse que é o lado bom, né? Tem uma moto barulhenta passando aqui, tudo dando mudo. Não, beleza. Agora eu anotei lá no 13, não sei se você tem algum comentário antes. Não. Tá. No 13 ele inicia aqui, dentro do capítulo 11 ainda, um subtítulo, né, que ele chama A Salvação dos Pagãos. Né? Então ele vem explicando toda essa questão, né? Então ele compara Israel, que é o povo escolhido lá, segundo a doutrina judaica, são os capelinos, e os pagãos, né, que são o resto, é o pessoal que estava aqui na Terra já encarnado e seguindo a vida, do seu processo evolutivo. Né? E ele traz aqui esse conceito da salvação dos pagãos. E o interessante nesse subtítulo que eu achei aqui, bacana, é do 13 ao 16. Os 3 primeiros versículos, né, o Paulo ele reforça a sua missão.
né? A missão dele com o apóstolo dos gentios, né? Então que ele fala, ó, agora me dirijo a vós, pagãos, já que sou apóstolo dos pagãos, honro o meu ministério. Olha que bonito, né? Quer dizer, ele já Bonito. sabia da sua missão, né? E se dirige com autoridade a eles, né? Aos romanos, né? Aos Né? romanos, exatamente, todos aqueles que não pertenciam à colônia judaica, né? Então, Aham. ele falou aqui com judeus, resto de Israel, que entende isso aqui, trouxe Elias, trouxe Davi, trouxe tudo isso, né? E aí agora ele mudou o foco na mesma carta para os romanos. E aí a Os gente vai romanos. ver que ele não traz nenhuma aqui teoria judaica de Torá, Judaica, de é. nada, né? Que Tá esses caras aqui, não vão entender, não vão né? entender nada. Deixa eu trazer aqui a mensagem da doutrina, né? A doutrina do Aham. amor, da doutrina do Cristo. E ele se chancela aqui, né? Então agora me dirijo a vós, pagãos, já que sou apóstolo dos pagãos, honro meu ministério, para provocar ciúmes nos de minha raça e salvar assim alguns. Olha que interessante. Minha raça é o quê? Os israelenses, lá, os Israelitas. pequeninos, né? O povo escolhido. Pois, e aqui no 15 é muito importante, né? Que ele fala, pois, se a rejeição deles significou a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação se não uma espécie de ressurreição? Olha isso aqui que Que importante, lindo. né? Ele está falando isso aqui, deles é quem? Dos israelenses, dos Israelitas. judeus, né? Né? Se a rejeição deles significou a reconciliação do mundo. Ele está fazendo aqui, na minha interpretação, uma alusão ao processo da crucificação de Jesus, o Cristo, né? Porque quando ele fala, eles rejeitaram Jesus, a rejeição deles significou a reconciliação do mundo. Então, eles rejeitando Jesus e crucificando significou que o mundo se reconciliou nessa doutrina de amor, né? Quer dizer, os outros Cristã. povos iriam se reconciliar ao redor desse evangelho, ao redor da Aham. figura do Cristo, pelas mãos Aham. dele, do Paulo, né, como apóstolo dos gentios. Né? Eu quero levar para vocês, romanos, a experiência de amor que é Jesus Cristo, que morreu na rejeição do povo da minha raça. Né? Então, ele fala, se a primícia está consagrada, também o está em toda a massa. Se a raiz é santa, também os ramos são. Né? Então, ele define aqui no 16. Então, a raiz é santa, os ramos também são santos. Então, sim, se o Cristo é o santo, a raiz desse evangelho, eu, Paulo, sou só um ramo, mas eu sou santo, por conta da raiz Aham. que eu estou ligado. Né? Então, Aham. ele traz aqui de forma literária linda, né? E sem falar, e essa Oh, habilidade do Paulo é incrível, sem falar de Jesus, sem falar daquilo que os romanos rejeitavam. Né? Ele sim. introduz o conceito, o tema, o contexto, de forma literária bonita, poética, para ter uma melhor aceitação. Né? A habilidade dele de levar a mensagem é incrível. É, esse 15 me fez lembrar uma frasezinha que tem de Estevão, no livro Paulo Estevão, né, que fala, né, que Saulo fazia todas aquelas perseguições aos cristãos, aí ele fala, imagina se ele conhecesse a Cristo, né, como ele seria. Então, eu lembrei disso aqui, porque ele tá também se referindo na raça dele como os capelinos, né, então ele fala, se a rejeição deles, quer dizer, dos capelinos, né, por Jesus, significou a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação? Quer dizer, quando esses espíritos jamais evoluídos com outros conhecimentos materiais, né, científicos, que os demais, os índios, todos os outros povos que estavam aqui, se eles se voltam para Jesus, se tiverem uma aceitação, né, o que será a sua aceitação, se não uma espécie de ressurreição? Quer dizer, eles conseguem mudar completamente o cenário, entendeu? Se eles mudarem, é o que ele falava antes, né? Eu era Paulo, eu perseguia, eu era Saulo, eu perseguia, agora eu me converti, agora é a força toda para o outro lado. E aquele povo também, como tem ali muitos espíritos capelinos, já muito vividos, experientes, já com técnicas mais aperfeiçoadas que o povo na época, se eles derem um passo para o lado certo de aceitar Jesus, ia ser uma revolução. Exatamente. Entendeu? Ele tinha muita É isso que influência, ele né? fala. Política,
né? Em De um tudo. império, né? Exatamente. Né? Muito bem colocado. Muito bem colocado. Bom, seguindo. Aí do 17 ao 24, eu também peguei esse bloco como uma análise só, que Paulo ele usa aqui de forma didática, né? Esse processo evolutivo No enxerto. do espírito imortal através das múltiplas encarnações, né? E com o crescimento dessa doutrina do amor do evangelho, de forma literária aqui no processo da oliveira do enxerto, né? Ou seja, através de múltiplas encarnações, se você estiver sempre sendo enxertado nessa raiz, né, você vai sempre crescer com essa seiva santa, né? Que ele fala, né? Então, o que ele quer, o que ele está recomendando aqui na minha visão para os romanos? Ainda que você não seja original da planta, você pode ser enxertado aqui. Você vai usufruir dessa seiva, né, dessa raiz santa, e você vai dar frutos, né? Então é um processo aqui inclusivo, não Aham. exclusivo. E ao longo desses 7 versículos, né, 17 a 24, ele também traz a questão das múltiplas encarnações, né? Sim. Então, ainda que em outras, você vai estar sempre que você entrar, ser enxertado nesse meio aqui, evangélico, da doutrina do amor, você vai dar frutos, né? Porque aqui o alimento ele é santo, né? Ele tem ali a raiz crística, né? Daquele que governa o nosso orbe, né? A raiz crística que fornece o alimento do amor, do trabalho, da renúncia, do perdão, da aceitação, da humildade, da caridade, né? É ali, ao redor dessa raiz crística de Jesus, que está todo o alimento e todo a vertiginosa presença para o crescimento, para o florescer dessas plantas, dessas raízes, dessas folhinhas que somos nós, né? Que a gente vai lá Sim. sendo enxertados. Eu acho também que de uma forma sutil também ele está falando sobre assim, a gente pode nascer em outro povo, né? Então, o povo pagão pode nascer em Israel e um israelita pode nascer pagão e a gente vai sendo enxertado, né? Algumas figuras mesclando em outro povo para que a gente se sinta também parte do outro lado, Exatamente, né? exatamente. É muito interessante, né? Quando ele fala aqui, ó, se algum, que é exatamente o que você está falando, né? Ele começa bem no 17 com esse processo inclusivo. Ele fala, ó, se alguns ramos foram cortados, então, ou seja, se alguns ramos foram cortados do evangelho lá, de outras existências, e tu, ramo de oliveira silvestre, ou seja, ramo de uma oliveira extra dessa aqui, do vasinho, fosse enxertado em seu lugar e participasse da raiz e da seiva da oliveira, não te considere superior aos outros ramos. Se os fazes, recorda que não és tu que sustenta a raiz, mas é ela que se sustenta. Né? É Quer dizer, a raiz maravilhoso. é Jesus, né? É Tá todo Jesus. mundo na mesma sustentação. Exatamente, exatamente. Não é a Quem gente que pode sustenta a raiz, mudar. né? Mas nós formos enxertados nessa raiz, nós vamos absorver essa seiva que ele fala aqui. A gente vai participar dessa raiz e da E quando seiva ele dessa fala para a figueira. gente não se considerar superior, né, aos outros ramos, quer dizer, é justamente essa questão de uma raça, de um povo se achar superior aos Exatamente. outros ramos de uma raiz única, né? Ele está meio que assim, é uma coisa bem sutil, né? Porque falar assim mal do povo dele mesmo que se considera superior, né? Então ele está falando de uma forma bem sutil, bem metafórica. Exatamente. Exatamente. E aqui é interessante, né, quando ele fala aqui no 21, ó, pois se Deus não perdoou os ramos naturais, tampouco te perdoará. Né? O que ele está dizendo aqui? O que é o ramo natural? É aquele que já nasceu aqui na Terra, né, que é o espírito que vem evoluindo aqui na Terra, já sobre a raiz de Jesus, né? E aí quando ele fala que Deus não perdoou, que Deus aplica suas leis divinas, né? Deus Sim, é muito importante isso que ele fala aqui, né? Que como ainda que esse contexto, né, do povo escolhido não está só lá na localidade de Israel,
que ele fala que no meio dos pagãos existem também os capelinos. Né? Ele está falando aqui isso. Então, aqui no meio dos pagãos também existe o capelino, que é esse ramo de oliveira, porque isso ficou bem claro aqui, ó. Ele está direcionando aqui para os pagãos, né? Então ele fala assim, ó, pois se Deus não perdoou os ramos naturais, então o que a gente pode entender aqui? Se as leis divinas, da justiça divina, de ação e reação, da lei de amor, lei do trabalho, tal, recai sobre os espíritos mais primitivos e ignorantes que começaram a sua existência aqui na Terra, ou seja, naturais porque já foram criados na seiva do Jesus, do Cristo, do orbe, tão pouco te perdoará, que é Que o que? já O é ramo escolado. silvestre. É o ramo silvestre que veio de fora e foi enxertado. E por que ele está falando isso? Ele volta lá atrás. Ó, não te considere superior aos outros ramos. Porque o povo, isso aqui é maravilhoso, porque o povo capelino, a gente lê na história que eles eram o quê? Já muito mais Orgulhosos. avançados, orgulhosos, se achados sabedores da ciência, né? Foram exilados por conta disso, pela não aceitação das leis divinas para o ajustamento moral e intelectual, aportaram aqui, se achando ainda superiores àqueles que aqui habitavam. E Paulo fala aqui, não, vocês aqui também que estão aqui no entre os pagãos, se acham superiores, vocês não são superiores aos ramos naturais. Se as leis divinas se aplicam aos naturais, quem dirá a ti, que já tem mais existência, conhecimento escolado, e experimentação. Já devia saber disso. Ele fala antes, ó, porém, ao invés de orgulhar-te, teme. Quer dizer, se a lei de Deus é a mesma para os mais primitivos aí que estão aí começando a escala, e vocês que já estão escolados, meu filho, não tem aplicação de lei diferente, não tem escolhido e povo preferencial, que não tem essa. É todo mundo igual, teme ao invés de orgulhar, porque a casa cai, né? Não tem essa. A lei divina é implacável. É implacável, não tem essa. Para vocês vai ser mais fácil, vai ser igual. Exatamente. E aí ele deixa aqui o recado final. Aí ele continua, observa antes a bondade e a severidade de Deus. Também está falando isso, quer dizer, cuidado que ele é bom, mas também é severo, né? Exatamente. Com os que caíram, severidade. Contigo, bondade, se te conservas no âmbito da bondade, pois também te podem cortar. Quer dizer, para os pagãos, né? Os capelinos já caíram, já a severidade, já tá a linha dura. Agora, para os pagãos, ainda tem os dois caminhos, né? Vocês ainda são mais crus, vocês podem ainda errar, vai ter também severidade, e se não errar, então, bondade. Deu uma travadinha, né? Eu dei, acho que foi eu aqui. Voltou, né? Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Voltou aqui. Você deu uma travadinha. Minha internet deu uma oscilada. Mas já voltou. É. Mas eu ouvi o que você falou, né? Olha que legal, 23. Agora, aqueles que, por sua vez, se não persistirem na incredulidade, serão enxertados. Olha que legal. Exilado, né? Você vê? Se não ficar incrédulo, vai ser enxertado. Quer dizer, olha que legal, né? Vai acontecer sempre um mix, né? Porque isso é tão bom, né? É a lei do trabalho, é uma das leis divinas, né? O mais forte ajuda o mais fraco sempre. Eu estou lendo o livro do Divaldo agora, do Transição Planetária, né? E ele está explicando que a partir de 2006, começou a vir uma leva de milhares de espíritos muito adiantados, que não são da Terra, são do sistema de Alcione, totalmente diferenciados, outros conceitos que a gente nem consegue entender. Milhares de espíritos aqui já vão fazer uma diferença, só estão sendo enxertados por amor. Exato. Né? Esses estão vindo mesmo
por amor, por doação mesmo, a fazer uma doação de tempo para levar o padrão do nosso planeta. Exatamente. Bom, aqui, aí no 25, ele começa aqui num outro subtítulo que chama Conversão de Israel, né? A gente já vem debatendo Israel, a gente pode entender aqui na conjuntura espírita que são os capelinos, né? Então ele fala aqui do 25 ao 36, ao final do capítulo, na minha leitura, ele explica essa missão dos capelinos, essa missão de Israel como condutores da evolução da terra de prova, expiação para regeneração, né? Ou seja, que a gente acabou de falar aqui, né? da lei do trabalho, onde os mais fortes vêm para ajudar a promover o país aqui, o planeta daqueles espíritos que ainda estão em estágios anteriores, né? Para puxar isso através do exemplo. Então ele reforça aqui, né, essa missão, né? Do 25 ao 27, ele deixa essa missão clara, né? Qual é a missão? Ó? Irmãos, quero que não ignoreis esse segredo, né? Para que não vos considereis sábios. O endurecimento de Israel durará até, ou seja, o endurecimento de Israel é a missão de vocês, capelinos, durará até que a totalidade dos pagãos seja incorporada. Olha que resgate, né? Que Não é? missão, né? Então, isso aqui, vocês vão Missão. aqui até que todo mundo aqui evolua. Né? Essa é a missão aqui, vocês devem ajudar nisso. Assim, todo Israel se salvará. Ou seja, assim, todo, né, Os esse povo se capelinos. salvará, conforme o escrito. E aí ele traz aqui a passagem da Torá. De Sião sairá o libertador para julgar os crimes de Jacó. Esse será meu pacto com eles, quando eu perdoar seus pecados. Aí ele vem aqui no 28 e no 29. No 25 e 27, é isso mesmo. Pois os dons, aqui, no 28, ó, com o critério do evangelho, são inimigos para o nosso bem. Pelo critério da escolha, são amados, em atenção aos patriarcas. Né, que são os patriarcas, são os judeus lá, os primeiros judeus, né, os que iniciaram a trajetória judaica. Então, ele vai contar aqui a missão toda, ele resume a missão aqui do 25 ao 27, né, com a passagem do Antigo Testamento. E aí, do 30 ao 32, na minha análise aqui, ele fala a forma de oportunidade que Deus, de Deus, né, e o motivo da missão de Israel. Né? Então, o porquê que eles têm essa missão e como que Deus dá essa oportunidade, né, através do amor. Né? Eles falam, como vós, no passado, não obedeceis a Deus, ou seja, como vocês, capelinos, lá atrás, né, não obedeceram às leis divinas, tal, a Deus, e agora, pela desobediência deles, fostes tratados com piedade, da mesma forma, eles, no momento, desobedecem ao passo que de vós se compadecem, e um dia se compadecerão também deles. Né? Então, ele explica aqui, né, a forma que Deus dá a oportunidade, né, e no 32 ele reforça o motivo da missão. Pois Deus encerrou a todos na desobediência, para compadecer-se de todos. Então, o que ele está explicando aqui? Vocês lá que desobedeceram de Deus aqui, vocês vieram para a Terra para ajudar aqui, né? E da mesma forma aqui, tem espíritos que também estão desobedecendo. Então, se Deus se compadeceu de vocês, compadeça vocês deles. Essa é a missão do resgate, para trazer pelo exemplo. Né? E é um pouco daquela parábola de que Jesus conta do devedor, né? Se eu perdoei sua dívida, perdoe você também. Perdoa a próxima. Né? Do seu escravo, do seu servo. Então, ficou bem claro. Mas é legal aqui, 32, né? eu estava lendo aqui a parte do escrito, né? De Sião sairá o libertador para julgar os crimes de Jacó, esse será meu pacto, tal, quando eu perdoar seus pecados. Por isso que o povo judeu fica aguardando, né, o libertador, né, a vinda ainda do Salvador, do libertador, né, com base nesses escritos, né? E a verdade, o que Paulo fala aqui é que esse momento da libertação do povo judeu, de Israel, vai ser quando eles salvarem os irmãos, os pagãos, entendeu? Então, quando
ele tratar os irmãos com carinho, amor, quando ele conseguir vir para fazer esse resgate com essa missão de elevar os espíritos que estão à volta, né, esses naturais da Terra, aí é que vai ser a salvação desse povo, entende? Não eles se fechando com eles mesmos e falando, nós somos os escolhidos, os melhores, e estamos aqui isolados de vocês, que vocês são gentalha, né? Esse tipo de atitude é mais que deixar eles isolados no orgulho e fica assim. Ele fala que só vai durar, o endurecimento de Israel durará até que a totalidade dos pagãos seja incorporada. Quer dizer, essa missão eles precisam fazer de amar os naturais daqui, por mais que seja o uga-uga aqui e tal, que o cara que está vindo agora, essa é a missão deles. Quando eles abrirem, para não ficar se achando melhor, mas falar, vamos misturar, nós viemos aqui para ficar junto com vocês e para a gente se misturar e se trocar e amar de verdade essas pessoas, aí é que eles vão se libertar. Até então, eles vão estar aqui no endurecimento. Né? Então, eles não entenderam essa parte da história. Né? Paulo está explicando para eles, é o segredo que ele fala no começo. Né? O segredo não é se fechar, o caminho não é se fechar, o caminho é justamente amar e se abrir. Aí vocês vão ter o Salvador e a libertação que vocês estão querendo. Né? Não ficar esperando Jesus para vir para o povo escolhido, vocês tomaram um caminho contrário. Exatamente. E essa reflexão que você fez, Renata, que é muito boa, eu penso que o quanto que essa história que Paulo está contando, né, isso que Paulo está chamando a atenção, com essa ótica que você trouxe aqui para a gente, o quanto que muitos de nós espíritas, né, vivenciamos isso dentro dos nossos lares. Né? Porque muitas das vezes, nós espíritos temos nos nossos lares companheiros de jornada, esposos, maridos, filhos, filhas, tios, pais, avós, que não seguem os nossos ideais. Sim. E às vezes a gente reage igual ao povo de Israel, como se nós fôssemos, nós espíritos, os escolhidos, e aqueles lá são os pagãos. E a gente às vezes entrega para Deus, espera, então, uma hora aí ele vai encontrar Deus e vai vir, não sei o quê, ao invés de cumprir nossa missão. Poxa, se temos aqui a instrução, o ideal espírita, a aceitação, a afinidade espiritual, o caminho da consciência já estabelecida, estamos com aqueles pagãos dentro da nossa família, como você mesmo colocou, a nossa missão é amar. E aí, quando que isso aqui vai acabar? Igual Paulo fala aqui, só quando a totalidade dos pagãos seja incorporada. Então, encarnaremos encarnações por encarnações por encarnações com esses mesmos familiares até que todos eles sejam incorporados. Uhum. Então, nós temos aqui na nossa vivência espírita esse exemplo aqui de aplicação, né, que Paulo traz com essa ótica, né? Nós somos, muitas das vezes, nós espíritas, os judeus, os escolhidos, o Israel dos nossos lares. Né? Convivemos com vários pagãos. Convivemos com vários pagãos. E, na grande maioria das vezes, reagimos como os escolhidos, os israelenses. E o segredo vale da mesma forma, né? Para um povo e para uma pessoa. Uma pessoa no seu núcleo familiar. A nossa salvação é amar essas pessoas também do mesmo jeito, né? É a nossa própria salvação. Essa que é a ideia, não é por eles, não. Na verdade, é por nós, porque quando a gente ama, a gente está se libertando. Exatamente. Né? Então, não é favor, não é nada disso. É assim a lei de Deus, é a solidariedade que Deus coloca no universo para sempre, para tudo, e a gente precisa para algumas coisas e pode auxiliar para outros momentos. Então, é uma troca constante. Como deve ser. Como deve ser, sem se achar melhor, né? Por causa disso, né? Senão a gente está replicando aí em miniatura o que nós estamos lendo da história. Exatamente. E aí, encerrando o capítulo 11 aqui, eu achei muito, muito legal o 34, o 33, né? Que aqui cabe uma reflexão sobre esses atributos divinos, né? Que Paulo fala de... Ele vem aqui falando de toda essa bondade divina, do mecanismo, das suas leis, de reencarnações múltiplas, né?
de lei do trabalho, de um exilado para ajudar o outro, e aí ele dá as oportunidades. Então, a gente viu aqui, ao longo desse capítulo 11, todo esse arcabouço que Paulo traz dessas leis divinas, né, de como tudo isso funciona de forma natural, bela, justa e amorosa, né? E aqui é como se ele mesmo falando, ele mesmo se desse conta, né? E ele resume isso no 33, está bem sozinho aqui, ele fala: que abismo de riqueza e sabedoria e prudência de Deus, né? Que ele está narrando toda essa história aqui de como funciona, dessas leis divinas, e ele mesmo se encanta, né? E aqui tem Encanta. reflexão para a gente, né? Quando a gente lê isso aqui tudo também e traz aqui, né, as refrações com os conceitos do Pentateuco de Kardec, do entendimento mais apurado de Deus, poxa, muitas das vezes ao longo desses estudos nossos, a gente falou isso aqui também com as nossas palavras. Sim. Que abismo de riqueza, sabedoria e prudência de Deus, né? Que Mas abismo, as é palavras dele, olha, profundo, né? é uma riqueza mesmo, Né? né? Essa forma, quando a gente estuda a verdade, aí, o espiritismo, assim, a gente fica tão encantado, porque é uma riqueza com essa sabedoria, assim, essa, uau, você fica assim, que demais, né? Como Deus é incrível, porque até assim, se você pensar, nós estamos numa verdadeira, o Haroldo fala isso, uma verdadeira teia, né? Teia com que muitos, são bilhões de pontinhos de combinações. Então, quem está do seu lado, do outro lado, cada pontinho, se você imaginar que é uma pessoa, são as pessoas certas que estão do seu lado e aquelas também têm as setas do lado dela, que estão ao redor dela, que interagem com elas, que cada um precisa. Então, assim, você vai ter um contato um pouco mais longe com a outra, mais longe com a outra, em determinado momento aquela teia se reconfigura toda, sempre está se reconfigurando, na verdade, conforme a gente vai se atualizando. Então, a gente pode mudar. Por isso que esse capítulo chama Conversão de Israel, que você pode se converter a qualquer momento os seus pensamentos e Deus instantaneamente refaz toda aquela teia do seu magnetismo, do que você precisa aprender, do que você atrai para você, dos seus pensamentos, você cria as ideias e cria a vida. Então, quando você se converte para outro caminho, tudo também muda ao seu redor. As pessoas que você vai Exatamente. encontrar, que você vai conviver, que você vai atrair, né, que refletem mais o seu pensamento, seu sincronismo, né, sua afinidade. Então, é de uma riqueza isso, assim, impressionante, né? É um negócio que não tem, né? Não tem como explicar. Muito incrível, é muito incrível. É... E aí, aqui, antes pra gente seguir aqui e terminar esse capítulo, né, do 34 ao 36, antes de falar dele, eu quero relembrar aqui no Livro dos Espíritos também, do Kardec. Uhum. Capítulo 1, Deus, de Deus. Pergunta 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? O Espírito responde: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas. E aí Paulo fala aqui no 33, que abismo de Deus. E aí ele emenda no 34 e 36 a pergunta 1 do Livro dos Espíritos. Causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Quem conhece a mente de Deus? Inteligência suprema. Quem foi seu conselheiro? Inteligência suprema. Se a dele é suprema, não tem, né? Quem lhe deu primeiro para receber em troca? Causa A partir primária. dele, por ele, para ele, tudo existe. Causa primária de todas as coisas. Causa primária a partir dele, né? Olha A lá. partir dele, causa primária de todas as coisas. A ele a glória pelos séculos. Amém. Então, quando o Kardec faz a pergunta, o que é Deus? Se o Espírito respondesse esses versículos 34, 35 e 36, responderia a pergunta da mesma forma. Uhum. Não é? Sim. O que é Deus? Lindo, né? Quem conhece a mente de Deus? Quem foi seu conselheiro? Deus é a inteligência suprema. Quem me deu o primeiro para receber em troca? A partir dele, por ele, para ele, tudo existe.
tudo ele. Causa Tudo, primária de todas as coisas. Maravilhoso esse encerramento aqui do Livro dos Espíritos, né? tudo existe, até mesmo nós, né? A gente só É? existe por ele, E e é para por ele. ele, quer dizer, para ele, com ele, tudo, todas as preposições com Deus, né? Então, não tem como a gente se divertir e se apartar de Deus, né? Tem um salmo bem bonito, né? Que fala que eu olho para cima e para baixo, eu vejo Deus, ele está para um lado, para trás, para frente, olho para dentro, para fora, e todos os lados ele vê Deus, né? Não sei o número do salmo, mas é muito bonito isso, porque ele procura qual que é o ângulo que ele não vê Deus, e não É, encontra, né? Está em todos os lugares, dentro, fora, e não tem onde Deus não esteja, né? É muito exatamente. bonito, porque Incrível. Paulo faz toda essa reflexão da justiça divina, daí vem fazer no final assim essa exortação a Deus, né? Exato. Ele E está a assim semelhança tão com essa pergunta maravilhado. um dos espíritos é impressionante aqui nesse trecho. Bate direitinho com as respostas que Paulo já vai se elucubrando e Exatamente. fazendo para ele mesmo, né? Nossa, que incrível, né? Ele deu uma viajada assim, mas é maravilhoso, né? É impressionante. Bom, né? E aí seguindo, né? E aí, Renata, aqui, quem está acompanhando a gente, quem vê nossos vídeos, o capítulo 12 é um capítulo à parte, né? Paulo vem falando tudo isso, né? Vem apresentando aos romanos a doutrina cristã, vem convidando os romanos para a doutrina cristã, vem explicando aos romanos, aos pagãos, aos judeus a doutrina cristã, vem num processo de inclusão com a questão dos ramos, do enxerto e tudo, de todos, Israel ou pagão, para a doutrina cristã, e ele, como um bom educador, escreve o capítulo 12, né? Normas de vida cristã, que é um manual perfeito para a conduta cristã, né? Que Quando eu lembra lá o li Homem de Bem, né, do Kardec, do né? Kardec, exatamente. Quando eu li isso aqui, eu falei, aqui está o manual da conduta cristã. A gente tinha que ler isso aqui e praticar o que está aqui, né? Eu Aham. geralmente, aqui nos estudos, eu faço minhas anotações aqui, versículo por versículo, busco a referência nas obras de Kardec ou em outras obras adjacentes, coloco aqui as minhas reflexões. O 12, eu não escrevi nada, de versículo a versículo, porque ele é o manual, é o manual, aqui é o passo a passo, né? Você quer ter uma vida cristã, então essas são as normas, né? Vou colar todo quanto é lugar aqui em casa, Exato. xerocar, e vou sair lendo todo dia. Essa é a forma de ter uma vida cristã, né? Esse é o roteiro, esse é o manual, né? E aqui eu acho que vale a gente, se tudo bem por você, a gente passar versículo a versículo, porque Sim, sim. Até porque é curto e é lindo. e é riquíssimo, né? Ele começa, ó, agora, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu vos exorto a vos oferecerdes como sacrifício vivo, santo e aceitável, seja esse o vosso culto espiritual. Olha aqui, a inclusão. Seja qual for, você é pagão, você é judeu, seja qual for. E aí, trazendo para a gente aqui, seja você evangélico, seja você católico, protestante, ateu, umbanda, candomblé, seja qual for o seu culto espiritual, né? Mas é lindo isso, sabe? Porque é mais ainda, né? É pela misericórdia de Deus que a gente deve se oferecer como sacrifício vivo. Olha isso, né? Olha, Deus está aceitando esse sacrifício vivo pela misericórdia dele. Quer dizer que nós ainda estamos longe de ser um sacrifício uma oferta assim ainda, sabe, a nível, né? Mas ele Desejado, está até com que desejado. misericórdia para isso, Hum. para a gente ser uma sacrifício vivo, santo e aceitável, para a gente se esforçar para a gente ser um sacrifício aceitável. Quer dizer, é bastante trabalho da nossa parte para a gente, né, conseguir chegar um pouquinho a compreender essa dinâmica de Deus que ele vem exortando aqui no final, né? Quão longe, que abismo que a gente tem ainda de compreender a mente de Deus, né? A gente ainda está tão engatinhando nesse processo, é isso que dá a entender aqui. Exatamente. E aí ele segue, ó.
já tem um ensinamento lindo, né? Não vos ajustei a este mundo, e sim transformai-vos com uma mentalidade nova, para discernir a vontade de Deus, o que é bom, aceitável e perfeito. Né? Aqui, na minha interpretação, um pouco a gente falou no nosso evangelho dessa terça também, da semana. Não vos ajustei a esse mundo, e sim transformai-vos com mentalidade nova, né? Para discernir a vontade de Deus, o que é bom, aceitável e perfeito. Né? Aqui a vida cristã tem que viver com a visão espírito, não físico, né? Com a visão Uhum. aqui espiritual, né? Então, não ajustar esse mundo físico da matéria, e sim transformar esse mundo físico da matéria com a mentalidade espiritual, mentalidade nova, para discernir a vontade de Deus, que a vontade de Deus está no espírito, não é na matéria. Uhum. O que é bom, aceitável e perfeito está no espírito. Porque quando a gente vive o processo material aqui, com a mentalidade material, a gente não faz o discernimento da vontade de Deus, do que é bom, perfeito e aceitável. Né? E Uhum. às vezes nossos pedidos aqui para Deus são de ordem material. Né? Se eu adquirir uma doença com um diagnóstico de provável desencarne pelo esgotamento do meu corpo físico, da minha saúde vital, muito provavelmente eu vou pedir para Deus curar a matéria para eu ficar mais. Não sei o que. Sim. Poxa, isso não é, muitas vezes, na vontade de Deus, o bom, aceitável e perfeito. Então, se eu não viver com essa mentalidade nova, para mudar esse mundo, aonde os meus familiares vão estar lá orando por mim e ficar sofrendo mais um tantão de tempo no hospital, eu mudar esse mundo material trazendo essa ótica espiritual. Né? Mas, Sim. gente, o que Uhum. é bom você estar perfeito, Deus sabe das coisas. Se eu procurar, eu vou procurar. Se eu ir, eu vou ir. E assim está tudo em paz, está tudo bem. Né? Sim. E isso a gente já pode aplicar uma série de outras coisas que a gente busca, pede e questiona Deus no âmbito material. Né? Então, quer ter uma vida cristã? Abdica-se desse mundo. Não seja igual ao mundo. Desse Porque Jesus não material. foi igual ao mundo que ele vivia. Ele foi o mundo espiritual de uma elevação de um espírito crístico, encarnado na Então, terra. é um exemplo de quem mais não se ajustou ao mundo, foi Jesus, né? Ele veio Exatamente. transformar-nos, né? Este mundo. Quer dizer, o que a gente não deve é falar, não, sempre foi assim, né? É assim mesmo, é normal a gente fazer alguma corrupçãozinha, né? Dar um jeitinho, a gente fazer uma traiçãozinha, a gente fazer uma mentirazinha normal, meus pais já fizeram, meus avós, e isso aí já é uma tradição, é o jeitinho brasileiro, é várias coisas que a gente começa a dar esse nominho, e a gente fica assim, uma pessoa morna, né? Sem discernimento. Então ele fala para a gente usar o discernimento e falar, não, não aceita as coisas. O que é errado, o que é certo. Não aceita um pela outra, porque esses espíritos novos que eu estava até lendo, que eles vêm nascer, os milhares aqui, justamente para isso, né? Para quando chega uma quantidade mínima, já que a gente mesmo aqui, os locais, não conseguimos esse nível, então tem vindo ajuda para a gente, Jesus tem mandado ajuda muitas vezes depois e antes dele ter vindo, que a gente se mira, né? Então a gente se mira no Chico Xavier, a gente se mira em outros vários aí, e a gente fala, olha, dá para fazer, hein? Nossa, que demais. Ele não veio se ajustar ao mundo, ele veio modificar e transformar o mundo. Então, depois dele, o mundo é diferente, né? Então, é essa que é a ideia. Seja como um espírito evoluído, quer dizer, começa a transformar esse mundo, não aceita tudo que te fala, não, mas tá só roubando aqui um pouquinho, não, mas é só um pouquinho. Não aceita isso, transforma, né? E essa é a nossa missão aqui como cristãos agora, transformar. E quando ele fala de discernimento, eu lembrei muito daquela passagem mesmo da Eva, né, conversando com a serpente, né? Então, o que a serpente oferece para ela? O material, né? Então, ela fala, é a tentação dela falando, você vai comer essa maçã e você vai ter o conhecimento do bem e do mal, né? Então, o que é isso? O que vai dar para Eva depois disso? O discernimento. Né? Ela vai começar a falar, isso é bom e isso não é bom. Né? Então, ele vai entender o que é a vontade de Deus e que não é a vontade de Deus. E aí ela precisa começar a fazer as escolhas. Né? O que antes ela nem pensava, ela nem se via nua, ela nem se via numa floresta com problemas.
de alimentação, de ter que plantar para colher, porque ela morava num jardim do paraíso, que ela colhia as frutas e sempre se alimentava, não tinha problemas. Quando ela resolveu aprender o discernimento, aí ela tem que fazer o esforço para escolher o caminho certo, né? Isso que é essa passagem da serpente, né? Então, discernir já para nós traz uma responsabilidade, né? Que a gente tem que fazer as escolhas e o mérito também, claro, né? As escolhas num caminho que a gente já pode entender as consequências dos dois lados. Então, essa é a nossa missão como cristãos, né? De fazer esse discernimento e não aceitar tudo que a gente vê, que a gente acha normal fazer tal coisa, normal. Não, não é normal, né? Isso que é o ponto que até onde que eu, ok, que é uma coisa do mundo, do ok, e onde que a gente tem que entender que não é normal. Por mais que todo mundo faz, né? Eu vivo falando para minhas filhas, vocês não são todo mundo, a gente não vai fazer, porque isso não está certo. Então, isso é muito importante a gente. É isso que eu acho que Paulo faz aqui. Não, não faz o que as pessoas fazem, não vai com a manada, né? Jesus teria feito tudo errado, né? Se tivesse seguido, A né? manada, né? Uhum. Exatamente. Muito bom. Aí no 3 ele se dirige, né? Ele fala apelando ao dom que fizeram, cada um de vossa comunidade. Aqui ele está falando para todo mundo, né? Não tem as pretensões, cada um segundo o grau de fé que Deus me designou, né? Então ele está falando assim, que é para todo mundo que quiser ouvir, independente do culto espiritual, do nível de fé que você tem. E aí ele dá aqui o fundamento teórico disso, né? É como num corpo, temos muitos membros, nem todos com a mesma função. Então, manual da vida cristã. E o ser cristão não é ser espírita, não é ser evangélico, não é ser católico, não é ser. Ser cristão é ser bom, é amar. Aham. Né? Então, e ele deixa isso claro, não é como no corpo, temos muitos membros, nem todos com a mesma função. Né? Porque a aplicação integral do evangelho, ela desmonta as religiões. Né? Quando a humanidade aplicar de forma integral o evangelho, não vai ter mais religiões, porque esse conceito vai estar claro. Sim. São todos membros diferentes, mas cada um com sua função, formando uma coisa só. Né? Ele falou assim, embora sejamos muitos, formamos com Cristo um só corpo, e em relação aos outros somos membros. Né? É um só corpo com Cristo. Então, que independente de que povo você é, de que cor, de que etnia, de que grau, de que opção sexual, de que perfeição física, deficiente, religião, qualquer coisa que seja aqui, né? Aplique essa norma de vida cristã, que E é cabe legal que, olha, em relação uns aos outros, nós somos todos, outros membros. somos membros. Então, assim, membro não tem nenhum maior que o outro, né? Como se todo mundo fosse igual. Em relação a Cristo, a raiz de todo, como ele já colocou aqui na árvore, né? E agora todos iguais, membros. Não tem assim, mas eu sou top porque eu sou o coração e você é o dedinho do pé. Não, não, não tem isso. Todo mundo membro, ponto. Né? Então é Exatamente. muito bonito, né? Isso também. É Exatamente. legal também, gostei da parte que ele fala lá em cima que não tenhais pretensões desmedidas, né? Então, não adianta a gente querer também dar um passo maior que a perna, né? Porque, de acordo com a sua fé, se você fala, como Jesus disse, essa figueira vai secar, ou essa montanha vai mover de lugar, se a sua fé for grande o suficiente, aquilo vai acontecer. Jesus falou que a gente tem um poder que a gente ainda não conhece. Mas também não adianta também você querer fazer isso e você não tem fé para isso. Então não adianta ter pretensão, não, peraí que eu vou aumentar a minha casa aqui, peraí. Não vai, né? Porque a É, gente não tem fé para isso. Então, exatamente. nem, não pode começar a colocar essa pretensão aí, de repente, de virar santo só porque está na norma cristã, eu virei santo, né? Muito bom. É, é, e aí, aqui depois do 6 ao, ao 8, ele dá aqui algumas funções. E quando a gente olha essas funções, né, de um cristão, unindo esses membros, ficou bem claro aqui
isso serve para qualquer templo religioso, né, para qualquer frente religiosa, mas quando a gente, dentro do Espiritismo, estuda, né, a formação e os atributos de uma casa espírita, a gente vê que o Paulo cobriu aqui tudo, né, porque ele fala aqui, ó, usemos os diferentes dons que possuímos, segundo a graça que nos foi concedidas. Por exemplo, a profecia regulada pela fé, a mediunidade. Lembra que a gente estudou que profecia é mediunidade? Então, É, a profecia é regulada pela fé, então a mediunidade. O serviço para administrar, né? Então, o serviço de conduzir o grupo, né, espírita, de servir a comunidade ao entorno, né, de receber, de acolher. O ensinamento para ensinar, premissa da casa espírita, ter a parte de formação, da tudo. educação espírita, dos estudos, tal. O que exorta, exortando, o que reparte com generosidade a frente social que as casas espíritas têm que ter, as ações sociais, né, de alimentar, de dar roupa, de bazar, de tudo. O O que que exorta é o que preside... faz a palestra, é o que, né, Hum? lidera o grupo. Oi? O que exorta é o que faz a palestra Faz na a frente, palestra, exatamente, que tem dá, o dom da palavra. exatamente, o que exorta, exortando, então, o que dá a palestra, o que reparte com generosidade, o serviço social, o que preside com diligência, tem lá né, Estatuto dos os administradores, né, os dirigentes das casas, o que alivia a dor com bom humor, o atendimento fraterno, né, a alegria. Então, ou seja, aqui ele passou assim por tudo que uma casa espírita. Eu achei incrível quando eu li isso aqui, né, porque na norma Aham. cristã, a recomendação da FEB lá para as funções da casa espírita, tem todas aqui, o Paulo Tá falando. bem dentro, bem alinhado com isso, Não é é verdade. Tem todos mediúnico, esses. mediúnico, o serviço, o estudo, a palestra, o social, o atendimento, a administração do grupo, né, a direção do grupo, e ele traz tudo isso aqui dentro dessa conduta de normas cristãs. E, de novo, é aplicado, né, a todos os segmentos religiosos, todos os segmentos de qualquer religião que fizer isso Sim. aqui, Não, e mesmo que a até mesmo mediunidade se você, imperceptível ela existe, então se todos você eles se pensar aplicam. numa equipe de trabalho, por exemplo, mesmo um trabalho corporativo, você tem aquele que fala melhor, né? Aquele que tem Exatamente. o dom para ensinar, aquele que tem uma bondade maior, a generosidade. As pessoas têm essas características mais fortes e mais marcantes, né? Normalmente, e é isso que é legal, porque cada um na sua função, mas se complementando, né? Não achando, todos são membros, não achando que um, porque eu exorto e porque o outro faz a caridade, que um é mais que o outro, né? São Exato. todos com a mesma valia atividades complementares. É isso aí. E aí, depois o nome pra frente, ele começa a falar do amor, né? Então, dentro do nome da vida cristã. O amor seja sem fingimento, né? Então, amar verdadeiramente, detestando o mal e apegado ao bem, né? Bem, Então, é o amor que repudia o mal e se apega ao bem. O amor fraterno, né? De considerar todos nós irmãos, todos irmãos, iguais, todos os ramos iguais, igual ele citou lá atrás. Seja, que o amor fraterno seja afetuoso, estimando os outros mais que a si mesmo, né? Que seja um amor para os outros como irmãos afetuoso, né? Que estime aquele, que coloque aquele outro acima de si, né? Que é o uhum. princípio da caridade, com zelo incansável e fervor de espírito servir ao Senhor. Então, de forma a manter o espírito bem, saudável, para ser o instrumento de serviço. Né? Isso aqui é uma norma da vida cristã. Aí ele segue no 12, né? Alegrai-vos com a esperança. Então, o cristão tem que ter esperança. Né? A Da reaparição alegria. de Jesus, né? A reaparição de Jesus após a crucificação mediunicamente é a esperança da vida eterna, né? Tem que ter esperança, o esperar de forma ativa, né? Sendo paciente no sofrimento. Olha aqui, cara, tá tudo aqui. Então seja paciente no Sim, sofrimento, persistente na na oração, oração. né? Então mantenha, orai e vigiai, mantenha, seja persistente, cultivemos a nossa fé, né? Na nossa oração, nossa relação com Deus. Sendo solidário para os consagrados em suas necessidades, praticando a hospitalidade, né?
Lembra que a gente já estudou que os consagrados são os espíritos que se manifestam Sim. nas reuniões mediúnicas? Então, olha aqui, ó. Aham. Olha que coisa bonita aqui para um grupo mediúnico, né? Ler isso. Ser solidário para, vamos mudar a palavra consagrado para os espíritos manifestantes. Seja solidário, então, norma da vida cristã. Ser solidário para os espíritos manifestantes na reunião mediúnica, em suas necessidades, praticando a hospitalidade. Então, Lindo, recebendo o né? espírito manifestante, sendo hospitaleiro para Com ele. solidariedade. Seja ele um mentor, seja ele é um espírito sofredor, né? Então ele traz Uhum. aqui dentro da conduta de vida cristã da parte mediúnica. É, eu estou lendo aqui, mas comentar se não interrompe, por favor. Sim, mas é tudo lindo aqui, viu? Bendizei os que vos perseguem, bendizei e não amaldiçoeis, então amai vossos inimigos, né? Que É, o Jesus Paulo ainda ensinou. reforça, né? Eu Reforça. disse bem dizei os que vos É, perseguem, né? Bem dizei, ele fala de novo, não amaldiçoeis. Ele dá uma, exatamente. porque isso é uma coisa que pode gerar dúvida, né? Não, eu quis dizer isso mesmo, né? Ele é reforçando a ideia que eu não errei. É bem Exatamente. dizer mesmo. Olha só, contrário aí outras leis que vocês tinham antes e tal, é bem dizer, né? O que vos perseguem. É mais que só não amaldiçoar, né? É bem dizer, né? É bem dizer, né? Aí, no 15 aqui, né? No 15 ele traz o conceito da empatia, né? Com, Da empatia. com os alegres, Lindo isso. alegrai-vos. Com os tristes, com os que choram, chorai, Chorai né? Essa empatia, né? De sentir a dor do outro, compartilhar da alegria do outro. Isso é uma norma de também. vida cristã. Vivei em mútua concórdia, não aspireis grandezas, mas igualai-vos aos humildes, né? Não vos considereis sábios, né? Então, humildade, não se achar maior que ninguém, melhor que ninguém, né? A ninguém pagueis mal com mal, propondes fazer o bem que todos aprovam, né? Então, não pagar o mal com mal, pagar o mal com bem, né? Mudar o ciclo da história. É, E é, é, esse bem que todos aprovam é muito legal. Também até grifei essa parte, porque é o bem para todos, né? Porque eu posso fazer o bem só para minha família e achar que, assim, eu vou ser, vamos supor, a mais rica do planeta e eu estou fazendo bem, né? Estou deixando minhas filhas assim, minha vida, meus familiares com uma herança milionária e estou fazendo bem. Mas é o bem que todos aprovam. Então, se eu perguntar para os meus vizinhos, olha, eu estou tirando de todo mundo, deixando para minha família, é beleza para vocês, né? E isso não, entendeu? Então é aquele negócio, o bem é o bem para todos, e não só para um grupo de meia dúzia. E isso é muito importante em falar isso, o bem exatamente, que todos aprovam. Se você pensar uma coisa que você quer fazer, você está com dúvida se vai ser boa ou ruim, pensa, se todo mundo fizer a mesma coisa que eu quero fazer, isso vai ser bom? Se todo mundo fizer isso, vai. Ah, então pode fazer, que se todo mundo fizer vai ser bom, então beleza. Né? exatamente. Agora, se não, se todo mundo fizer vai ser ruim, eu só queria eu fazer, se todo mundo fizer, não. Aí não faz, Né? né? Porque é o bem que todos aprovam. Exatamente. E isso aqui, quando ele fala que a ninguém pagueis o mal com o mal, é, 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 é- isso é tão importante, né? Isso aqui, quando a gente não paga o mal com o mal, a gente está quebrando a corrente, né? Sim. A gente está interrompendo o círculo vicioso, né? Esses dias eu li uma frase na internet que eu achei belíssima, que falava assim: se você sofre porque não veio de uma família feliz, né, teve problemas com seus pais, qualquer que seja seu desafio familiar, quebre a corrente e construa você uma família feliz. Não Uhum. é isso, não entre no mal. Porque a gente acontece muito, né, o pai que agride o filho é porque foi agredido pelo pai. Sim, Né? O pai que não sim. sei o quê, que fez. Não sei o quê. Então, se você sofre porque viveu experiências ruins na sua família, quebra, interrompe isso. Construa a partir de você uma família feliz, né? E aí, Sim. se não pagar o mal com o mal,
né? E é o que ele fala aqui no começo, né? Não vos ajusteis a esse mundo, e sim transformai-vos com a mentalidade nova. Exatamente. Essa é a ideia, quer dizer, não vai então, então eu nasci assim, eu vou perpetuar esse costume aí. Não. Exatamente. Aí, o 18 eu achei de uma sensibilidade incrível do Paulo aqui. Né? A humildade que tem, o Na entendimento. medida Na do medida do possível, possível, seus imperfeitos, né? Na medida do possível, de de vossa vossa parte, e na parte, dele é vocês, possível. eu não, Exatamente. mas Eu não, vocês, você. Viver em paz com todos. Porque ele já vivia. Ele na dele, na medida vivia, dele, né? né? Vão, se vocês Então, puderem, dá uma forcinha. a humildade dele é incrível. Na medida do possível, viver em paz com todos, né? Não vos vingueis, queridos, dai lugar ao castigo de Deus, né? Então, se alguém errou com você, não faça você a justiça com a Não vingança. faça, é. Dá o lugar De da sua raiva, vingador, de não vingador, pega esse para lugar as de leis divinas. Dá para as leis Aham. divinas, né? Pois está escrito, aí ele traz um texto, né? Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então ele reforça aqui com um texto bíblico, né? Da Torá. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então não vamos resolver nós os problemas que nos afligem, que isso aqui é com Deus. Se alguém nos ataca, nos agride, deixa que Deus vai resolver com isso. Né? Não é a gente que tem que ir lá e resolver. Né? E aí ele complementa: porém, se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Assim o farás corar de vergonha. Vergonha. Que é o, né, é aquela história lá famosa, a gente já comentou aqui, do Eurípides Barçanufo, quando foi lá na campanha do Quilo pedir alimento na casa de uma senhora evangélica. A senhora, enfurecida, cuspiu no rosto dele, chamou de bruxo, de maligno. Quer dizer, né? Então, o inimigo, né? O que ele fez? Aham. Ele limpou e falou assim: esse aqui foi para mim, muito obrigado. E para os pobres, a senhora tem alguma coisa? E é isso que o Paulo está falando. Dá-lhe beber, assim o farás corar de vergonha. A senhora ficou envergonhada, foi lá, pegou todo o alimento que ela tinha na casa dela e deu para ele. Né? Pois é. Então, ele não estava ali para ser atendido, ele estava ali para servir o outro É. faminto. Se ele As transforma aquilo em pessoas, ira, o faminto não tem alimento. as pessoas têm várias formas de serem tocadas, né? De serem atingidas em algum ponto, de algum jeito, né? Esse é um ponto. Então, você dá esse exemplo de fazer isso, né? E se você olhar no capítulo 11, ele fala uma outra coisa do mesmo jeito aqui, que é sobre o ciúme, né? Ele fala que no ciúme, a rejeição de alguns que tiveram ciúme dele fez eles se movimentarem. A gente leu agora há pouco. É bonito porque às vezes precisa desse movimento para pessoas tocar e falar, nossa, mas caraca, será? Entendeu? E às vezes não vai de outra forma, a não ser daquela forma que toca ali o coração da pessoa, de falar, não, não precisava ser desse jeito, né? Então, ele é muito sutil nisso daí, né? Mas aí é para a gente dar o exemplo, né? Fazer. E aí, alguns podem ter vergonha, alguns não, podem continuar do mesmo jeito, e aí, à medida possível, ficar em paz com todo mundo. Exatamente. E ainda fortalecendo essa história do Eurípides Barçanufo que eu contei, ele encerra o capítulo, no 21, que ele fala: não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Né? Então, e aí relembra aqui a passagem de Isaías no Antigo Testamento: não deixes que o sol se ponha sobre sua ira. Né? É isso, é não deixar o mal te vencer. Se o mal lhe convidou, rejeite o convite e apresente ao outro bem. Né? Não deixar vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E o Paulo encerra aqui de forma brilhante esse capítulo 12, que é um dos mais lindos que eu já li em todas essas cartas que a gente está estudando. É maravilhoso, Foi né? Esse capítulo é um incrível. completo completo e perfeito.